Fala, mutantes! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer uma análise de correlação linear na prática, utilizando duas variáveis. A primeira variável que nós vamos utilizar é o consumo de margarina, aqui na coluna A aqui do Excel, representada em libras, ou seja, aproximadamente 0,4536 quilos. O nome simplificando aí consumo de margarina, eu coloquei aqui embaixo CM, que é o nome que nós vamos utilizar no software. Facilita utilizar nomes simplificados em vez de utilizar nomes de variável muito grandes. Aqui nós temos a primeira variável, o consumo de margarina, e estão expressos em libras. A segunda variável que nós vamos utilizar é taxa de divórcios a cada 1000 pessoas. E o nome simplificado, divórcios, aqui embaixo. Então, são duas variáveis. Esses são os valores de divórcios a cada 1000 pessoas. E aqui o nome simplificado para as variáveis divórcio e CM. A princípio você deve estar achando um pouco engraçado. Nossa, ele vai fazer uma análise de correlação para saber se existe correlação entre consumo de margarina e taxa de divórcios? Sim, pessoal, isso é chamado de correlação espúria, que é aquele tipo de correlação que a gente encontra associação entre variáveis, mas que são associações que não necessariamente implicam em relação de causa e efeito, ou seja, não tem causalidade entre essas variáveis. Em outras palavras ainda, o consumo de margarina não necessariamente implica num efeito sobre a taxa de divórcios, mas isso não impede que exista uma correlação entre essas duas variáveis. Se você quiser entender um pouco melhor a teoria, os fundamentos da correlação linear, eu vou deixar um card aqui em cima desse vídeo, em cima da tela, para você clicar e ter acesso a esse vídeo no canal. Muito bem, então nós vamos fazer essa análise de correlação linear na prática, utilizando o software SAS. A versão do SAS que nós vamos utilizar é o SAS On Demand, que é uma versão que é disponibilizada gratuitamente para a universidade, para fins de ensino e também de pesquisa, desde que não tenham fins lucrativos. Mas é claro que eu recomendo que todos leiam os termos de licença desse software para ver se aplica ao seu uso essa disponibilidade de software gratuito, tá certo? Então você, antes de acessar o software, recomendo, isso é de responsabilidade do usuário, que você leia os termos de licença para ver se o seu uso se enquadra nessa licença que eles disponibilizam gratuitamente. Muito bem, vamos lá, abrir meu navegador, vou usar aqui o meu buscador, o Google, é o Google que eu uso como buscador na internet, e vou digitar SAS On Demand. O primeiro resultado aqui é o que nos interessa, SAS On Demand for Academics, que é a versão do SAS gratuita para acadêmicos. Vou clicar. A gente é direcionado para essa página aqui, onde no canto superior direito tem esse botãozinho acessar agora. Cliquei para acessar agora. Se você não tiver cadastro no SAS, vai ser necessário que primeiro você faça o seu cadastro. Eu, como já tenho cadastro, eu clico aqui para fazer o meu login. Se você não tiver cadastro no SAS, não tiver perfil no SAS, você vai clicar aqui nessa opção, não tenho o profile do SAS, don't have a SAS profile, tá certo? Eu, como tenho, já vou fazer o meu login aqui, eu vou digitar o meu endereço de e-mail, vou digitar também a minha senha, vou clicar aqui que eu aceito os termos de licença, as condições de uso desse software, e vou clicar então para fazer o meu login. Ok? Ele direciona a gente aqui para essa página, e aí eu clico aqui em lançar. Aqui nessa etapa de lançar, eu sugiro que vocês fiquem atentos ao bloqueador de pop-up, porque se você tiver um bloqueador de pop-up no seu navegador, dependendo do navegador que você estiver usando, ele pode impedir a abertura dessa nova aba onde você vai ter acesso ao software. Muito bem, eu já estou aqui com o meu software aberto e vamos fazer essa análise de correlação. Show de bola, agora é a parte legal. Vamos então primeiro digitar aqui data, que lendo em português significa dados, ou melhor dizendo, data aí. Um detalhe, pessoal, o SAS, esse software, ele é em inglês, a programação, a linguagem é em inglês, então
Data, lendo em português, data significa dados, tá? A gente tem que dar nome aos dados, é a primeira etapa que a gente precisa fazer aqui. E eu vou simplesmente chamar esses dados de A. Aqui você pode dar o nome que quiser, dados, sei lá, se você quiser escrever aqui correlação, eu simplesmente coloco A, eu acho que fica simplificado, fica legal. A dica que eu dou é não use mais que uma palavra aqui no nome do dataset que você vai dar. Esses dados, esse dataset eu vou chamar de A simplesmente. Muito bem. O segundo passo que a gente precisa fazer aqui é colocar o nome das nossas variáveis. E para isso eu vou escrever input, que significa a entrada, onde a gente vai dar nome para as variáveis que a gente vai utilizar. Vou voltar lá no Excel. Olha só, eu vou utilizar os nomes simplificados, tá? CN e divórcios. Vou copiar, vou voltar lá para o SAS e vou colar e vou terminar essa linha com um ponto e vírgula. Fiquem atentos, pessoal, sempre terminem a linha com ponto e vírgula, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente copia os dados do Excel e cola aqui no SAS, eles vêm com os espaços desformatados, ou seja, esse espaçamento aqui entre as informações, ele vem meio desformatado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um apagar e vou utilizar a tecla de barra de espaços comum aqui do meu teclado para colocar o espaço correto e arrumar essa desformatação, se é que eu posso dizer assim. Tudo bem? Vou dar um Enter e o terceiro passo que nós vamos fazer aqui é escrever data lines, né, para avisar o SAS que agora vem as linhas de dados, que é onde a gente vai colocar os dados que a gente vai fazer a análise de correlação. Vou voltar lá no Excel, vou copiar os dados. Pessoal, aqui atenção, não copiem o nome das variáveis. O nome das variáveis a gente já colocou no input. Depois do data lines, a gente vai colocar os dados, tá certo? Volto lá no SAS, copiei do Excel, colo aqui no SAS. Depois de colar, eu dou um Enter e coloco ponto e vírgula. Pessoal, aqui a gente tem que se atentar a duas coisas quando a gente cola os dados no SAS. Primeiro é o separador decimal. O meu Excel está em português, mas lembra que eu falei para vocês, o SAS está em inglês. O separador decimal no inglês não é a vírgula, é o ponto. Claro que o meu dataset aqui, ou seja, né, o meu conjunto de dados, ele é pequenininho. Eu poderia ir de um em um aqui, número por número, substituindo a vírgula por ponto. Mas imagina que você tenha muitos números. Então eu vou ensinar aqui um truquezinho rápido para você fazer essa substituição sem perder muito tempo quando tiver muitos números. Você seleciona tudo, tá? Vem aqui no binoclinho. O binoclinho é um botãozinho de Find and Replace Code, né? Então, assim, encontre e substitua os códigos. O que eu quero que ele encontre? Eu quero que ele encontre a vírgula. Find what? Encontrar vírgula. Replace with ponto. Então, eu quero que ele encontre as vírgulas, substitua por ponto. E aí, antes de eu fechar, eu clico aqui, ó, substituir tudo. Replace all. Até aparece a informação aqui de quantas substituições ele fez. Ele fez 15. A gente tem 16 valores aqui. Um valor eu já tinha substituído manualmente. Então tinham faltado 15 valores e foi esses 15 valores que ele substituiu. Eu acho que é uma dica importante. E lembra que o espaço ele vem meio desformatado também? Vamos arrumar isso? Né? Eu não consigo reproduzir essa desformatação aí de espaço com o meu teclado. Então o que eu faço? Eu seleciono, né, esse espaço, dou um copiar, um Ctrl C e vou fazer o mesmo processo. Tá? Seleciono aqui toda a informação que eu quero encontrar e substituir. Clico no binoclinho. Encontrar o que? Aqui eu dou um colar. Colei aquele espaço desformatado que eu copiei que está lá. Olha só. Então eu colo aqui, dou um Ctrl V. Né? Esse é o espaço desformatado que eu quero que ele encontre lá nos meus dados. E eu quero que ele substitua por quê? Substitua por esse espaçozinho simples aqui. Ou seja, eu só apertei a tecla barra de espaço do meu teclado, né, que é o espaço certo, comum que eu quero que tenha. Vou clicar aqui, ó, substituir tudo. Ele substituiu 8 espaços desformatados por 8 espaços ok, com a formatação certinha que a gente precisa para o SAS ler esses dados. Porque, pessoal, senão o SAS vai ter problema para ler esses dados. Você tem que substituir as vírgulas por ponto e arrumar esses espaços desformatados. Siga esses passos
que você não vai ter problema. Muito bem, o que eu faço depois que eu entro com os dados? Eu dou um proc print, depois run. Esse procedimento de impressão, proc print, ele não tem utilidade nenhuma do ponto de vista de análise. Ele não faz nenhuma análise. Ele simplesmente printa na tela esses valores, essas variáveis que a gente entrou aqui. Eu acho isso importante porque é um controle de qualidade. Eu quero saber se o SAS está lendo corretamente os meus dados, só para saber se está tudo certo com essas etapas anteriores que nós fizemos aqui. Então vou selecionar tudo. Vou clicar aqui no menininho que está correndo, ó. Esse é o botãozinho para a gente selecionar e executar todos os códigos. Se eu não selecionar, ele executa tudo que tem na tela, tá certo? Se eu selecionar, ele executa somente os códigos selecionados. Como eu quero executar tudo, então nem vou selecionar tudo, né? Não faz sentido. Eu simplesmente clico aqui, ele vai executar tudo. Olha só, muito bom, né? Parece que ele leu corretamente os nossos dados, leu o nome das duas variáveis, CM, que é o consumo de margarina, e leu também o nome da outra variável, que é divórcios, e aqui os valores dessas variáveis. Ele faz uma contagem aqui do número de observações. Nós temos 8 observações, certinho, tá tudo certo, tudo bem? Volto aqui na aba código, que é onde eu insiro os dados e também as programações para fazer as análises, e agora sim vamos para a análise de correlação propriamente dita. Aqui, ó, é o PROC Core. Esse é o procedimento de correlação. E eu quero usar os dados, ó. Qual é o conjunto de dados que eu quero usar? Chamado de A. Lembrando que esses dados, olha só, a gente colocou aqui no dataset A. Então, eu quero fazer um procedimento de correlação, PROC Core, e eu quero usar os dados que estão lá no dataset A. Legal. Quais variáveis eu vou usar nessa análise de correlação? Vou usar o consumo de margarina, CM, e divórcios, que é o nome da nossa segunda variável. Termino com ponto e vírgula, run, ponto e vírgula. Vou colocar aqui em letra maiúscula, só para ficar bonitinho, mas o SAS aqui não tem distinção entre maiúscula e minúscula. E pronto, pessoal! É muito fácil. A maior parte do tempo que a gente gastou foi para entrar com os dados no SAS. Mas isso se repete toda vez que você vai usar o SAS. Você vai entrar com os dados e isso aqui passa a ficar muito fácil. Basicamente, o que você precisa saber para fazer análise de correlação linear simples aí no SAS é o PROC Core, tá? Entre essas duas variáveis aqui. Vou selecionar aqui, que agora eu não quero mais executar o PROC print de novo, já sei que está tudo certo. Eu vou só selecionar essa parte, só para ver a parte da correlação. Vou clicar aqui então para executar por run, que é representado por esse menininho correndo, para correr com os dados. E olha só, ele já vai direto para a aba de resultados. E aqui estão os resultados do procedimento core, o procedimento de correlação. Ele fala aqui que a gente está usando duas variáveis, o nome das duas variáveis, e aqui ele faz uma estatística simples, que é uma estatística descritiva, Ele fala para a gente qual que é o número de observações da primeira variável, qual que é o número de observações da segunda variável, a média dos valores da primeira e da segunda variável, desvio padrão dessas variáveis, a soma dos valores, valores mínimos de cada uma das variáveis e valores máximos. O que interessa para a gente, pessoal, é esse quadrinho aqui de baixo, com os coeficientes de correlação de Pearson. Olha só, aqui a gente tem uma matrizinha. Nós temos aqui então consumo de margarina, taxa de divórcios e taxa de divórcios. É claro que entre consumo de margarina e consumo de margarina, a correlação é de 100%, claro, nós estamos falando da mesma variável. Então aqui nós vamos ignorar. A gente quer saber o quê? Se existe correlação entre consumo de margarina e taxa de divórcios. E olha aqui os nossos resultados. Eu aconselho vocês a primeiro olhar aqui o valor da probabilidade, para saber se essa análise de correlação ela é significativa ou não. E no caso aqui, o valor de P, de probabilidade, é menor de 0,0001. Ou seja, existe uma alta probabilidade de correlação. A probabilidade dessas duas variáveis estarem correlacionadas
é maior que 99,999%. Essa probabilidade aqui é do erro, então uma probabilidade menor que 0,0001. Então, uma probabilidade de erro muito pequena significa então uma alta probabilidade dessas duas variáveis estarem correlacionadas. E aqui a gente olha agora então a intensidade dessa correlação. Então, para ficar claro, aqui é a probabilidade, para saber se tem correlação ou não. Ou seja, será que essa correlação é uma obra do acaso ou de fato, né, existe uma grande chance dela ocorrer? Então nós vimos aqui que existe sim uma grande chance dela ocorrer. Agora a gente vai entender como ela ocorre, né? Como é a intensidade dessa correlação. Aqui a gente chama de coeficiente de correlação, né, Rho, coeficiente de correlação de Pearson. E aqui esse número ele varia de 0 até 1, se a correlação for positiva, ou de 0 até menos 1, se a correlação for negativa. Tá? No caso aqui, então, nós temos um número positivo, significa que quando eu aumento os valores de uma variável, no caso aqui o consumo de margarina, os valores da outra variável, os valores de divórcio, aumentam também numa relação linear. Né? Então, esse coeficiente positivo significa que nós temos uma correlação positiva entre essas duas variáveis, que é isso que eu acabei de dizer. Eu aumento os valores de uma variável, os valores da outra variável aumentam também, acompanham positivamente. E quanto mais perto do 1, pessoal, mais intensidade existe nessa relação linear. Quanto mais perto de 1, mais significa que está bem ajustada, né? Existe uma intensidade no relacionamento dessas duas variáveis. Se aqui fosse, por exemplo, 0,8, aqui no caso foi 0,97, mas se fosse 0,8, 0,7, 0,6, significa então que a intensidade dessa relação linear entre as duas variáveis vai diminuindo. Tudo bem? Para a gente entender melhor isso, para visualizar melhor isso nos dados, eu trouxe aqui também um script no SAS, onde a gente pode plotar um gráfico de dispersão para ver essa correlação acontecendo. Então eu vou voltar no código e vou criar aqui um script, uma programação para a gente fazer esse gráfico, tá certo? Então eu vou digitar aqui proc sgplot, os dados estão lá no dataset A. Tudo bem? Vou escrever aqui, ó, scatter, que significa dispersão em inglês. Vou falar quem é a variável y desse gráfico, que é a variável que eu quero colocar no eixo em pé. Vocês vão ver a hora que sair o gráfico. Y, eu quero colocar então nesse eixo em pé divórcios. E no eixo x, que é a abscissa, aquele eixo que fica deitado no gráfico, colocar o consumo de margarina e vou digitar run. Vamos ver esse gráfico? Eu vou rodar aqui, ó, tanto a análise de correlação de novo, quanto o gráfico de dispersão. Cliquei no menininho para rodar. Rodando. Muito bem, aqui então o procedimento de correlação. E agora saiu um gráfico para nós aqui, olha que bacana, de dispersão, com o divórcio no eixo Y e o consumo de margarina no eixo X. E aqui estão os valores dessa correlação representados por essas bolinhas, né, que são as observações. Eu posso editar esse gráfico para a gente ver isso aí melhor. Editar aqui os valores que vão estar no eixo X, os valores vão estar no eixo Y. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, só para você deixar o seu gráfico bonitinho. Então eu vou colocar até título nesse gráfico, agora eu vou dar uma caprichada aqui. Vou gastar um pouco de tempo, mas fica de registro aí para vocês, quem quiser fazer um gráfico de dispersão no SAS, está documentado, é só voltar aqui no vídeo que vocês vão ter acesso a essas informações. Então eu vou escrever aqui, ó, title, que significa título, title 1, vou abrir aspas para dar o nome, vou escrever aqui correlação, tá? Você dá o nome que você quiser. Esse é um primeiro título, um título principal. O vídeo aqui é sobre correlação, decidi dar esse título. Vou escrever agora title, significa título 2. Vou abrir aspas. Vou colocar aqui um título para esse
gráfico de análise de correlação. Vou escrever aqui, ó, taxa de divórcios em função do consumo de margarina. Engraçado isso, né? E fecho aspas e termino com ponto e vírgula. Opa, aqui não ficou azulzinho, não deu certo porque eu esqueci de colocar o ponto e vírgula no final. Agora sim, ponto e vírgula. Agora vamos editar tanto o eixo Y quanto o eixo X. Y, axis, vou colocar aqui um valor mínimo para ele, então para o eixo Y, um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 8, sempre terminando com um ponto e vírgula. Para o eixo X, eu vou colocar um valor mínimo igual a 2. Quem que determina esses valores mínimos e máximos? É o próprio usuário para formatar e deixar o gráfico da maneira que ele deseja, que ele entende que é melhor para apresentar os valores, para apresentar o gráfico. O valor máximo aqui de 10 para o eixo X. Para caprichar ainda mais, para terminar, eu vou pôr um rótulo. Vou escrever aqui, vou mudar o nome das variáveis. Lembra que a gente entrou com nomes simplificados para as variáveis? Muito bem, no gráfico eu não quero ter nome simplificado, eu quero que apareça o nome completo para a pessoa que lê esse gráfico, lê de uma maneira com mais qualidade, mais profissional, né, o título dessas variáveis, ou seja, para que o gráfico ele seja autoexplicativo. Então vou mudar o nome das variáveis. A variável divórcio, com o nome simplificado, né, eu quero que apareça no gráfico com esse seguinte nome, ó, taxa de divórcios. Aqui eu posso pôr até acento, não preciso me preocupar com caracteres especiais, pode haver sem problema, tá? Taxa de divórcios a cada 1000 pessoas, tudo bem? E para o consumo de margarina, eu quero que o CM, né, para o nome CM, eu quero que apareça aqui um nome melhor no gráfico. Vou colocar consumo per capita de margarina, medido em LBS, acho que é libras. Muito bem, eu termino com ponto e vírgula. Pessoal, atenção, aqui eu não terminei com ponto e vírgula. E por que que eu não terminei? Porque essa linha de baixo é a continuação dessa declaração label, statement em inglês, né, que é uma declaração, que seria uma linha de comando aqui para nós. Então eu terminei com ponto e vírgula só aqui. Eu poderia ter deixado tudo na mesma linha, ó, mas aí ia sair da tela, então eu decidi colocar na linha de baixo, dei até aqui um espaço para destacar isso, tá? Então aqui não tem ponto e vírgula, porque na verdade essa linha acaba aqui embaixo. Vamos executar agora esse gráfico, vamos ver se ele fica bonitão. Opa, um aviso, uma atenção. Eu vou vir no log, porque o log ajuda a gente a saber o que está acontecendo, tem informações da análise aqui, né? Ó, ele falou aqui, ó, variável divórcio não encontrada. Pessoal, isso acontece quando a gente está programando. A gente pode escrever coisa errada. Na verdade, eu escrevi aqui, ó, divórcios. Divórcios não existe. Perdão, divórcios está certo. O que não existe é divórcio. Olha só, o nome da nossa variável está no plural, divórcios. Eu comi bronha, escrevi divórcio sem o S. É claro, aí ele fala, ó, essa variável não foi encontrada, essa variável divórcio. O que a gente falou para ele é divórcios. Percebe que cada detalhe é importante, né? Nós estamos conversando com uma máquina, tá certo? E aqui eu nem vou pôr em letra maiúscula, eu vou escrever igualzinho estava lá em cima. É claro que eu não tenho importância, isso como eu disse para vocês, não tem distinção entre letra maiúscula e minúscula aqui no SAS, mas por um toque, só por uma questão de capricho, aí eu escrevi exatamente do jeito que a gente tinha escrito antes, inclusive com as maiúsculas e minúsculas, tudo bem? E aqui não tinha dado certo porque faltava o S. Vamos tentar de novo, Vou clicar no menininho. E agora sim, quem sabe faz ao vivo, né, pessoal?
resolvemos o problema aqui ao vivo mesmo. E foi importante, porque é isso que acontece no dia a dia de quem está usando o software, fazendo análise estatística. O log está aqui para dar informações para nós da análise, e quando tem algum aviso, algum erro, ele explica para a gente o que está acontecendo e nos ajuda então a resolver. Olha só, então estamos aqui de novo com a análise de correlação e agora com o nosso gráfico de correlação. Eu vou tentar dar um zoom aqui na tela para caber todas as informações. Olha só, diminuir um pouco aqui, agora sim. Olha só, temos na tela então o gráfico de correlação. Veja que mudou bastante o visual dele, a dinâmica dos valores com a edição que nós fizemos. O consumo de margarina variando então de 2 até 10, igual a gente especificou, e a taxa de divórcios de 0 até 8. Olha aqui a relação linear acontecendo, que a gente observou na correlação aqui, mas agora a gente tem uma noção visual com o gráfico. Conforme a gente aumenta o consumo per capita de margarina em libras, olha só como ficou profissional agora o nome do eixo X aqui. Conforme vai aumentando então esse consumo de margarina, vejam só, vai aumentando numa relação linear a taxa de divórcios a cada 1000 pessoas. Se o coeficiente de correlação nosso fosse de 1 aqui, essas bolinhas obedeceriam até mais aqui uma reta, sabe? Uma relação linear entre elas. Então percebam que quanto mais baixo for, pensando aí no intervalo de 0 a 1, uma correlação positiva, quanto mais baixo for esse coeficiente de correlação, então significa que essas bolinhas obedecem menos essa relação linear. Existe uma relação linear, mas com mais desajuste. Tudo bem, pessoal? Turma, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo longo, mas é que eu quis colocar bastante conteúdo para a pessoa conseguir fazer uma análise de correlação do início ao fim. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço com toda a força que vocês deixem o like, que isso ajuda demais o canal a prosperar. Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Gustavo Policarpo, sou professor com orgulho e essa é a Escola X. Valeu!